Hoje nós temos a honra de receber uma mulher que transforma a vivência em paz, luta em voz e resistência em educação. Historiadora, escritora, rapper e ativista, Preta Rara é uma força que vem da periferia para ocupar espaço e ecoar as histórias que muitos tentam silenciar. Seu trabalho denuncia, inspira e empodera, seja nas redes, nos palcos, nas páginas ou nas salas de aula. Autora do projeto e livro Eu Empregada Doméstica, ela dá voz às experiências das mulheres negras e trabalhadoras do Brasil, conectando passado e presente com consciência e potência. Hoje ela nos convida a refletir sobre juventudes e ancestralidades, lançando luz sobre as raízes que nos formam e os caminhos que a juventude preta periférica pode e deve ocupar com orgulho e protagonismo. Com vocês, ela que luta, ela que é arte, transformação, filha de Dandara, Preta Rara está na casa. Que honra! Seja bem-vinda, fique à vontade. Fez boa viagem? Oi, gente, boa noite a todos. Fiz boa viagem, estou muito feliz de estar aqui em Catanduva para trocar essa ideia aqui hoje com vocês. A viagem foi tranquila, foi de busão de cama, dormindo, estava precisando descansar. É isso, é isso. Ar puro do interior, comida boa de interior como boa taurina, que a gente sabe que é muito necessário. E, Preta, o que vem primeiro, para a gente começar? O que veio primeiro? A rima, a escrita, a história ou a sua identidade como Preta Rara? Uau! Penso que é a história, né? Mas uma coisa vai interligando na outra. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, um lugar onde várias pessoas que nasceram em Santos desconhecem ou desconheciam, né, na época que eu era criança. Mas eu passei minha vida quase que inteira na periferia de Santos. Essa região, até a década de 60, pertencia a São Vicente, que é a região da Zona Noroeste. E aí, na Baixada Santista, ainda rola alguns preconceitos com relação a territórios, né? São Vicente, Santos, falam que Santos é mais desenvolvido, São Vicente nem tanto. E aí, essa região, que era uma região periférica, muitas pessoas de Santos ainda desconhecem. Então, eu passei a minha infância, parte da minha infância lá, e parte da minha infância também em São Vicente. Então, eu penso que a história vem antes, porque vem de toda a construção da minha família, né? Então, eu venho de uma família, mãe, pai, presentes, muito presente na minha educação. Irmãs, né? São 3 irmãs. E agora não, há 18 anos, tem um menino, que é o Lucas. E a nossa base sempre foi orientada muito pela televisão brasileira. E aí, quem não nasceu na década de 80, 90, não sabe como que é a televisão brasileira, é um pouquinho parecido com o que é hoje. Até de pensar, né, hoje ainda avançamos um pouquinho, mas naquela época a gente não tinha tanto essa questão da representatividade. Então, quem me criou foi a TV brasileira, porque eu morava num bairro periférico, um bairro totalmente perigoso, onde uma das diversões de criança, na época, diversão de criança, era sair, no final do ano, assim, a gente saía correndo da escola para ver a lista das pessoas que seriam assassinadas por conta de que não pagou a droga, que, enfim. Então, minha mãe tinha muito medo, né? Porque ela era empregada doméstica, meu pai é carteiro, então a gente ficava sozinha em casa. E aí a nossa diversão era a televisão. Então, eu acho que a história veio primeiro, e aí depois que foi vindo a rima e as outras coisas. Incrível. E aí, entrando nesse tópico da escola, né, você acredita que a escola tem cumprido algum papel nesse processo de reconexão dos jovens com as suas ancestralidades ou ainda tem um espaço de apagamento? E como que a gente transforma um ambiente mais potente para a juventude negra ou para a juventude periférica? A gente estava conversando sobre o fato de você estudar em uma creche próxima à casa dos patrões da sua mãe e ter tido um episódio desse apagamento, né? Como você enxerga essa transição de você com 4 anos e hoje
vendo os outros jovens, as outras crianças, você acha que tem uma evolução, que teve alguma mudança? Sim. Bom, muitas coisas se repetem na história, né? Tanto na história do Brasil como na história do mundo, porque a história ela é cíclica. Então, tem coisas que realmente vai e volta. E aí, hoje, eu, com 40 anos, ainda me deparo com várias questões da escola, da mesma época em que eu estava lá na primeira série, em 1992. E enquanto professora também, porque no meio dessa história, eu dei aula durante 6 anos de história, né? Sou formada em história lá pela Universidade Católica de Santos, e aí dei aula durante 6 anos. E eu lembro que eu me deparava com várias questões. Eu lembro que era a primeira semana assim, que eu estava na escola, era uma escola particular, mas na periferia de São Vicente. E os pais, a maioria dos pais pagava com muito sacrifício ali para tentar ter um estudo melhor, de qualidade para os seus filhos. E aí tem aqueles estigmas, né? Quando você é um professor negro e você ingressa dentro de uma escola, sempre fica ao seu cargo tratar sobre a questão da lei 10.639, que aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa lei. Então, era sempre assim, a professora Joyce que vai fazer alguma coisa para o 20 de novembro, a professora Joyce vai fazer algo para o 13 de maio. E era a minha primeira semana na escola, então eu já não queria chegar com essa imagem da ativista, porque eles já sabiam quem eu era, mas eu queria dar uma segurada, porque era a primeira semana. E aí eu saí da sala dos professores e vi uma aluna chorando no canto. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Uma aluna negra. E ali ela estava chorando porque ela não pôde ser a noiva da festa junina. Aí eu falei, gente, meu Deus, isso era 2016. E aí eu falei, não, 2016 não, 2014. Eu falei, não, 2014, eu passava isso em 92. E aí, o quanto que a gente vê essas histórias repetindo ainda, né? A lei, para quem não conhece, eu faço convite para vocês pesquisarem sobre a Lei 10.639, é a lei que obriga o ensino de estudos de África nas salas de aula. E ainda hoje não é feito da forma que deveria. E aí, quando a gente fala sobre isso nos lugares, em vários espaços, eu sou chamada para falar em vários lugares, escolas, tem alguns educadores e professores que falam, mas a gente não tem o material. Gente, pelo amor de Deus, tem até inteligência artificial, né? Se você dá o prompt ali, alimentar a inteligência artificial certinho, ela vai te dar todo um cronograma, toda uma forma de como executar isso na sala de aula. Então, não tem mais desculpa. E aí a gente vê ainda esse apagamento ainda, de a nossa história sendo contada pelo lado dos vencidos, né, pelo lado dos colonizadores, e não pelo lado dos escravizados que construíram esse país. Então, a gente vê várias repetições ainda, né? Eu lembro que, na época que eu estudava, a professora de História fez a gente decorar o nome da Princesa Isabel. E eu coloquei isso na música. Isabel Cristina Leopoldina, Augusta Micaela Gabriela Gonzalez de Bragança, que se fez de boazinha aquela cretina, assinou a abolição sem nos dar esperança. Então, até hoje... E aí eu lembrei disso, que caracas, eu sei o nome todo da Princesa Isabel, eu tenho que colocar dentro da música, né? Para ficar como um registro na memória. Só que esse conhecimento que eu tive foi fora da escola. Então, é um apagamento gigantesco. A gente ainda vê pessoas não aceitando o seu cabelo. Para além do cabelo, né? Que é importante essa questão da estética, porque a estética, para a gente, é político, né? O Lucas está aqui com trança roxa, esse look, o meu cabelo dessa forma, tudo, porque os nossos corpos também falam, e os nossos corpos são políticos. E aí seria muito importante, de extrema importância, a gente dialogar sobre esse tema e sobre essas questões na escola, porque parece que a escola ainda é uma máquina de construir pessoas para mão de obra barata, sabe? Porque é isso, é como se a gente não pudesse pensar, porque a partir do momento que a gente consegue obter o conhecimento, a gente vai reivindicar. Então, vai ter coisas que a gente não vai mais aceitar. E aí, mas eu ainda sou a pessoa do campo muito da esperança, que eu acredito que realmente, através da educação, que a gente consegue mudar várias questões. Para mim, a educação e cultura está muito atrelado. Porque se hoje eu sou historiadora e tenho o conhecimento que eu tenho, foi através do movimento hip-hop.
Porque a escola me deu uma base de coisas que foram importantes eu aprender. Mas quem me deu a base da rua mesmo, tipo, olha, seu nariz é bonito, seu turbante é bonito, sua pele preta, reluzente, como a luz do poente, sei lá. Várias rimas falavam sobre isso, foi através do movimento hip-hop. E aí eu conheci o movimento hip-hop aonde? Nas ruas, já depois de grande. Mas se fosse na escola também, né? Então, o quanto é importante? Porque, assim, eu conheci outros movimentos sociais na escola também, mas o quanto o hip-hop foi importante na minha vida. Então, eu acredito que a cultura e a educação, ela anda lado a lado. E como é importante a gente reconhecer o movimento hip-hop enquanto pedagogia, né? Que na rua a gente também aprende. E a gente tem essa herança, né, do Racionais chegando, né, no final da década de 80, começo de 90, e aquele boom do tipo, o que está acontecendo aqui? Né? São Paulo, isso vai se ramificando. E aí você vem e funda o primeiro grupo de rap de mulheres lá em Santos. Né? E qual é esse papel de educação e de ser o primeiro grupo lá em Santos? Né? O que significou? Como você enxergou as meninas à sua volta depois disso, do que aconteceu? Sim. Olha, é bem louca essa questão do hip-hop, porque, assim, até uma grande parte da minha carreira, eu não entendia muito bem o que era ativismo. Na real, não entendia, não sabia o que era. Só que, como eu já escrevia nas minhas letras as coisas que eu vivenciava, então, que me chamaram de macaca na rua, falam que meu cabelo é duro, ficam me chamando de gorda, baleia, essas coisas todas. Era uma forma de desabafar mesmo através da escrita. E aí, algumas pessoas que já tinham conhecimento, né, vários acadêmicos, a galera de movimento social, começou a chamar a gente para cantar. E a gente não falava muito, né? Tinha vergonha, tipo, pegava o microfone e cantava, agradecia e ia embora. Só que essas pessoas falavam, nossa, caramba, você está falando sobre feminismo, você está falando sobre desigualdade, você está falando sobre diversidade. Aí eu falava, qual foi? O que é feminismo? O que você está falando? Estou falando da minha realidade. Eu estou falando das minhas vivências, estou falando do rolê que eu vivo todos os dias. Sabe, que estou falando de um lugar onde isso, é o Brasil. A cada 4 minutos, a cada 10 minutos, um jovem negro é assassinado. Então, estou falando sobre isso, não sei o nome disso. E aí me chamavam muito para esses lugares e chegava lá, eles esperavam uma fala, né? Você não tem como você falar? Eu falei, não sei falar, eu vou cantar. Então, através do movimento hip-hop que começou essa curiosidade de entender um pouco mais da nossa história. E aí eu sempre tive essa base do conhecimento através dos meus pais. Né? A minha mãe, empregada doméstica, analfabeta, me ensinou a ler. E aí isso se chama ancestralidade. Né? Tipo, nossa, como assim? Sua mãe analfabeta te ensinou a ler? Sim. Com 8 anos, minha mãe ela era meio compulsiva de comprar as coisas que vendiam. Naquela época, da década de 90, passavam os vendedores de livro. Né? E isso, batia lá na porta. Tudo que batia na porta, minha mãe comprava. Tudo. E aí passou um maluco lá, vendendo um livro de história, que era A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm. Aí pensa, tipo, eu com 8 anos, minha mãe comprou esse livro. Aí eu li, porque era obrigada, né, que tinha a varinha do amor, né? Não sei se alguém sabe, a varinha do amor era uma varinha mesmo, gente, um negócio assim da árvore que ela batia na gente para educar. Era a tecnologia dela, era a pedagogia do medo. Funcionou, estou aqui viva. Não estou incentivando ninguém, mas estou falando a era dos anos 90, né, que era essa maluquice. A gente almoçava vendo peitinho saindo na banheira e estava tudo bem. Via aquilo ali, acabava o Gugu, ia para a igreja. Anos 90 era esse rolê aí. É o suco do Brasil. Era o suco do Brasil. E aí ela comprou esse livro. E aí eu li, óbvio que eu não entendi. No meu primeiro ano de história, passa lá as referências bibliográficas, estava lá, A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm. Aí eu falei, caracas, eu já vi esse livro lá na casa da minha mãe. Aí liguei para ela, pesquisei e achei. Então, assim, isso é ancestralidade, porque ela não queria que eu reproduzisse as vivências dela, as dores dela.
Porque geralmente é assim, né? Os nossos pais, as pessoas da nossa família, sempre querem dar o melhor para nós, né? Eles querem dar o que eles não tiveram. E aí, como minha mãe não teve a possibilidade de ter educação formal em escola, ela queria dar o que ela tinha. Então, sempre foi essa questão assim na família. E aí essa questão da escrita, de estudar história, foi isso. Foi conversando com meu pai, ele já via que eu fazia algumas poesias, escrevia algumas musiquinhas, e aí ele falava, depois, né, de adulto, eu perguntei para ele, falei, pai, por que você falou para mim estudar história? Ele, não, você já escrevia, você era curiosa, né? Você é muito fofoqueira também. Você é fuxiqueira, eu acho que tem a ver, assim, né? Você vai querer pesquisar, vai querer saber. E aí eu falei, nossa, história. Aí que eu fui pesquisar o que era. Aí eu falei, caramba, quero muito isso, mas eu quero ser professora. Né? A maioria dos meus amigos da escola, eles queriam ser Indiana Jones, né? Descobrir as coisas e tal. Massa também, mas eu queria ser professora. E aí o quanto foi importante essa base assim da minha família. E isso é muito legal que no seu álbum Audácia aparece, né? Ancestralidade me guiou para a Trilha do Forte, que se abre assim no Filha de Dandara com isso, que traz a sua mãe, né? A referência da sua mãe. E quando a gente estuda história, a gente estuda memória, né? E a importância dos estudos de memória hoje, a gente lembra para não reproduzir e para não esquecer que aquilo aconteceu. E você usa a questão da memória como resistência, né? O que é isso? Como é usar memória como resistência? Bom, usar a memória como resistência. Tem uma parada muito foda. Ah, falei, gente, é isso, foda mesmo. No Brasil, que é a questão do apagamento, né? O apagamento histórico, ele é gigantesco no Brasil. Se a gente não ficar todo momento, sabe, relembrando. Tem gente que fala, por que você, às vezes, se apresenta, eu sou mulher preta, gorda, rapper, historiadora. Eu falei, para as pessoas lembrarem, para ficar na mente mesmo, como um posicionamento político. Então, e a gente vive uma era onde a velocidade de informação está gigantesca, né? A gente estava até comentando ali na salinha do bolo gostoso, que estava rolando ali, de que, quando eu entro no TikTok, me dá até uma tontura, assim, porque é muita informação. Aí você está vendo, é uma mulher desencravando a unha, aí depois alguém fazendo bolo, aí depois alguém brigando. Aí te dá até uma ansiedade, porque é essa velocidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, de não cair no esquecimento. E aí eu vejo que, ultimamente, está rolando muito um rolê assim, de um conflito geracional, né? Um conflito de idades, de pessoas que estão chegando agora no rolê, nasceram agora e querem descobrir a roda. Então, assim, gente, eu sei que, provavelmente, tem coisas que ainda precisam ser descobertas e criadas, massa, mas é bom dar um Google para ver se já não teve alguém que fez um projeto piloto, algo próximo, assim, sabe? Porque aí você já pega a ideia que a pessoa fez e melhora ou atualiza. O que não dá é para você achar que você está inventando tudo. E aí, com isso, você está apagando a história de várias pessoas. Em 2016, quando eu criei a página Eu Empregada Doméstica, que eu fui empregada doméstica durante 7 anos nesse país, e aí eu comecei a falar sobre os relatos, né, sobre as coisas que eu tinha vivido. Eu, enquanto empregada doméstica, eu não podia usar o banheiro da patroa, da casa, eu não podia me alimentar das comidas que eu fazia. Tinha uma série de violências. Só que até chegar a 2016, eu não tinha parado para analisar essas violências. E aí coloquei isso, na época, no Facebook. Não tinha grana para fazer terapia, então eu falava tudo lá no Facebook, sempre numa busca desenfreada de achar alguém que tivesse com as mesmas vivências minhas, assim, tipo, será que só eu passei? E aí, em 2016, eu só falava no passado. Eu, quando era empregada doméstica, não podia isso, não podia aquilo, porque eu não era mais empregada doméstica. Meu último trabalho como empregada doméstica, registrada em carteira, foi em 2009. E aí, com isso, foi um rolezão, assim, né? Porque a mídia toda ficou, uau! Só que, assim, primeiro foi a mídia internacional. Foi um cara lá de Londres, da BBC de Londres, que achou esse post, fez uma matéria gigantesca e soltou. E aí isso viralizou. Então, a galera começou a me procurar. Aí, depois, um cara de uma TV do Japão, aí, depois, um cara de Paris, aí começou. 4 dias depois,
o Brasil começou uma movimentação de entender quem era essa mina que estava saindo nos principais jornais denunciando algo, né? E aí, sim, a mídia brasileira começou a vir falar, querer saber e tal. E aí eu fui na Fátima Bernardes, fui no... Como que é o nome daquele cara? No Pedro Bial, fui em vários lugares. Só que a galera sempre queria falar a minha história da forma da meritocracia. Saca? Como se as oportunidades para as pessoas pretas fossem todas iguais. Como se nós tivéssemos nascido nos mesmos lugares. Então, sempre falavam, olha, a preta rara, ela foi empregada doméstica, ela não podia comer nada. Sempre pela dor. Na casa da patroa, mas hoje ela é escritora, isso e aquilo. E isso já era um agravante, só que o agravante maior era que eles passavam por cima de toda a historiografia, toda a história de luta das mulheres, em sua maioria mulheres pretas, que construíram o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Aí pensa aí, a dona Benedita da Silva, ela tem o que eu tenho de idade, ela tem de luta, com relação a esse tema. Então, era esse apagamento que a mídia dava, saca? Como se eu fosse a percussora, ou seja, como se eu fosse a primeira a falar sobre esses assuntos. Então, é algo que a gente também tem que ficar ali atenta, porque senão todo mundo enchendo o seu balão, e aí, se você não fica atenta para falar, não, essa história não é só minha, e eu não fui a primeira, não fui eu que construí isso, já vieram outras mulheres que vieram antes. Então, foi esse momento, assim, que é importante a gente falar para não deixar cair no apagamento, né? Porque a memória... É isso, e você traz no TED, né, quando você falou no começo que fazia rima sobre racismo, feminismo, e não sabia os termos, né, e no TED você fala, eu estou falando da minha realidade, que se entrecruza por ser uma mulher preta, gorda, né, e no seu livro você traz essa história dos ciclos, né, da sua avó doméstica, a sua mãe doméstica, você rompendo esse ciclo, e que você teve, né, em casa sempre esse apoio dentro da educação, que você teve a possibilidade de escolher a graduação. Né, e como é a gente enxergando hoje a realidade dos jovens, principalmente os jovens da perifa, das quebradas? Como se dá isso? Você acha que esses jovens têm essa possibilidade de escolha, e quando não tem, como fazer essa escolha, sendo que essa escolha já foi feita por outras pessoas? Como a gente lida com isso? Como a gente traz os jovens para a educação? Sim. São várias questões aí, né? Essa questão de como a gente consegue fazer o que a gente gosta e ainda monetizar. Exato. Né? Porque, tipo, se for perguntar para cada pessoa aqui, o que você realmente gostaria de trabalhar, assim, só naquilo? Em uma coisa. Porque, geralmente, a gente tem que fazer vários trabalhos, complementos, para poder ter uma renda e tal. E, às vezes, o nosso trabalho também dialoga com o sonho, né? Às vezes, tem alguma coisa cultural. Então, assim, na minha vida, sempre foi meio que tudo misturado. Assim. E aí tem algumas pessoas que falam, nossa, mas você faz muitas coisas. Eu faço muitas coisas pela sobrevivência mesmo, né, gente? Não é por escolha, né? Não é por escolha. Porque, se fosse por escolha, talvez eu faria umas 2 ou 3 coisas, mas é por sobrevivência, então, para poder complementar a renda e tudo mais. Mas um conselho que eu sempre dou, porque geralmente as pessoas quando me encontram, né, que tem gente que me conhece por ser criadora de conteúdo, tem outros por historiadora, tem outros por rapper, e às vezes chegam jovens assim, pô, Preta, da hora seu rap e tal, pô, tô pensando em largar o trabalho e gravar um disco. Aí eu, cara, não larga seu trabalho, mas grava o disco. Pô, mas aí é muita coisa, eu não vou conseguir. Eu falei, cara, mas o seu trabalho é que vai te dar a base para você conseguir gravar. Não, mas eu tenho que estar com a mente vazia. Eu falo, cara, mas nós não somos herdeiros. Então, é muito difícil, mas tem que ser feito dessa forma, assim. Então, quando eu lancei meu primeiro disco, quando eu comecei a destacar um pouco mais nessa questão cultural, eu continuava com os meus trabalhos. Fui empregada doméstica, fui operadora de telemarketing, e era muito louco, porque, por exemplo, quando eu era operadora de telemarketing, estava lá na cabine, tentando bater meta e tudo mais. Aí, à noite, eu estava com uma galera fodona da Globo, assim, sabe? Tipo, no mesmo ambiente. Aí eu ficava, caracas, uma viagem, que dualidade, né? De mundos, né? Tipo, uma hora você está aqui, outra hora você está lá, porque o trabalho
realmente foi importante na minha vida, e é importante na vida de todo mundo. O que hoje eu fico muito preocupada é que tem uma galera, né, criadores de conteúdo, principalmente mais novinho, zoando e falando mal de quem é CLT. Saca? Olha a inversão de valores, né? Eu vi um cara que ele tem 1,5 milhão de seguidores, o cara tem 19 anos, e aí ele chama o CLT de otário. Eu mandei uma mensagem gigantesca para ele, saca? Aí ele me xingou, me bloqueou, mas eu mandei. Porque, nesse sentido, ele ficava assim, então, você se cair se matando 8 horas, tal, eu ganho não sei quanto. Tá, ganha de que forma? De forma honesta? Exato. Só faltou dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Entendeu, né? Porque também aquela que a gente estava falando lá, nessa questão da cobrança de toda hora tem que ficar produzindo e tal. E é importante, gente, você ter segurança. A CLT é algo importante. Você ter segurança no trabalho, você ter os seus direitos respeitados, né? Você poder construir a sua vida a partir do trabalho honesto. Não que eu estou falando que os artistas, quem não é CLT, não tem trabalho honesto, mas eu estou falando da importância, porque até isso está essa inversão de valores. Assim. Aí a gente vê pessoas que têm uma carreira brilhante, que podia estar ocupando várias empresas, vários lugares, aí fica assistindo uns coach que fala que em 1 ano o cara conseguiu 10 milhões. Aí você vai ver quem é o pai dele, né? Exato. Aí você vai ver quanto que ele tinha para poder investir. Ou então quanto faltava para atingir esses milhões, né? Ou uns caras aí que tipo, eu era pobre, eu era camelô, e aí eu fui vendendo, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho isso, tá, massa. Pode até ser que seja verdade, existe, né? Tem pessoas que teve essa trajetória, mas também tem um lance de oportunidade, um misto de oportunidade, de sorte, e as histórias das pessoas são diferentes, nem todo mundo vai ter a mesma trajetória, né? Então, é isso que eu venho falando nas redes sociais também, dessa questão da inversão de valores, né? Parece que está todo mundo nessa correria, tipo, você não pode dar o direito de descansar, né? A gente estava falando ali. O nadismo, né? Você, 9h30 da manhã, a pessoa já malhou, já fez reunião, já deu banho na criança, já, sei lá, já fez tantas coisas. E aí você está ali na cabine de call center, você está ali no seu emprego, vai te dando uma ansiedade, tipo, caraca, todo mundo está treinando, porque agora tem que treinar, agora todo mundo tem que ser fitness, aí agora todo mundo tem que comer corretamente. Aí, às vezes, você não tem nenhuma condição financeira de ter uma alimentação saudável, e aí quer seguir a dieta que a blogueira está mostrando lá, saca? E isso é uma coisa muito louca, assim, aí você trazendo essa questão de conciliar, né? O sonho, que era no começo trabalhar como rapper, artista, e sendo professora no telemarketing, você traz em alguma entrevista que a diretora da sua escola te ajudava, que você tinha aula de terça a quinta, porque na segunda você tinha folga, e na quinta já começavam os shows, né? E como que você trazia a preta rapper para a preta professora? Existia essa conexão dentro de sala de aula? Como você levava isso para os seus alunos, para as suas alunas? Sim. Caracas, você... E as entrevistas mesmo, hein? Cara, era muito complicado no começo, assim. Porque, assim, na minha cidade, quando eu comecei a dar aula lá no Colégio Exemplo, que foi a primeira escola, a galera já me conhecia muito, assim, na cidade. Porque eu já fazia vários shows no Sesc. Teve uma mão também que teve o show do Criolo, e aí o Criolo me chamou no palco, aí foi mó... Deu várias repercussões. Aí teve o show do Racionais também, o Mano Brown me chamou. Então, quando eu fui contratada nessa escola, e aí eu lembro que a diretora passou em todas as salas para me apresentar, as crianças já estavam muito assim, nossa! E aí eu fui na onda. E aí foi muito difícil de conseguir reverter isso. Assim, eu demorei alguns anos assim para conseguir segurar. Como diz na Bahia, para segurar o reggae, porque as crianças falavam para os amigos que não estudavam lá, e aí começou a ter uma movimentação, e a diretora falava, Joyce, tá difícil, né? A gente tem que conciliar, porque começou a colar muita gente na porta da escola para querer me ver, para conversar, e porque os alunos falavam, nossa, ela dá aula
ela cantando rap. Ela ensinou o rap do Brasil. Então, foi muito difícil de eu conseguir separar, assim. E aí teve um momento que rolou. E aí, até quando eu falo com... Né, às vezes eu dou algumas oficinas sobre o rap como ferramenta política, pedagógica e social nas escolas. E aí eu sempre abro um parêntese, assim, né, deixando bem claro que eu só consegui que eu consegui executar alguns projetos malucos, legais, incríveis na escola, porque eu já era um pouco conhecida. E aí também a diretora também se beneficiou disso. Aumentou um pouquinho de alunos querendo estudar lá, aumentou, então, a renda da escola. Então, era um rolê que o que eu apresentava para ela, não, você pode, você tem carta para fazer o que você quiser e tal. Mas, mesmo assim, foi um lugar muito legal que eu consegui criar vários projetos. Alguns projetos foram até inseridos na educação do próprio município, da cidade. Então, isso me deixou muito feliz, que eu consegui tirar algo que a gente executou numa escola particular. E aí eu tive a oportunidade de apresentar para a Secretaria de Educação lá da minha cidade, né, lá de São Vicente, e eles compraram essa ideia e executam até hoje. Mas foi um momento muito legal, assim. E aí foi essa dificuldade de separar a Preta Rara da Joyce. Porque, às vezes, até na prova eles colocavam professora Preta Rara, não professora Joyce. Mas foi um momento de muito aprendizado. Sou muito feliz, sou muito grata, tenho muita saudade também dessa questão do lecionar, porque eu mais aprendia, né? Eles mais me ensinavam do que eu ensinava eles. Pensa em voltar para a sala de aula? Penso em algum momento. Que da hora. Penso sim. E é legal quando você traz essa questão, né? Joyce, Preta Rara, historiadora, rapper, que aí vem aquele projeto Nossa Voz Ecoa, que está no YouTube, que inclusive é muito legal, uma sequência de programas muito da hora. E que o primeiro programa é você contando a sua história, né, a história da sua família. Que aí você traz uma questão muito importante, que é, o território tem voz? E como é essa voz do território? Como o território, a região que você cresceu, influenciou e impactou a Preta Rara hoje, que está aqui, e como, né, você compondo aquela música com a sua tia, lembrando disso, assim, que isso também é ancestralidade, que a gente faz aquele resgate da oralidade africana, né, que aí a gente tem as vertentes do rap, que nos navios é a oralidade que traz a nossa real história, que isso também aconteceu com você e com a sua tia, vocês compondo. Qual a importância da oralidade e do território para a sua construção? Sim, uau. Bom, eu sou uma pessoa que gosto muito dessa questão da oralidade. Quando eu estudava história, era algo que mais me motivava, assim, né? A oralidade, a história oral, a história falada pelas pessoas. E eu lembro que eu tive um problemão assim, na época do TCC, no curso, porque eu queria escrever sobre a história do movimento hip-hop da Baixada Santista, que era algo que eu vivenciava. Só que, naquela época, sou de Santos, né? Então, todo mundo fala sobre o café, todo mundo vai pesquisar sobre o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, sempre vai ser nesse nicho. E aí a faculdade mega tradicional, na época, falavam que aquela história não tinha importância, que não tinha um peso, né, para ser um trabalho e tal. Eu falava, cara, como assim não tem um peso? E aí eu comecei a comprovar, né? Falei, não, vamos lá, agora vai descer a pesquisadora mesmo. Aí eu falava, cara, tipo, a primeira música do maior grupo de rap do Brasil, a primeira música foi gravada aqui em Santos, que a primeira música do Racionais foi gravada aqui. Aí elas, tá. Só que aí, resumindo, eu fiquei sem orientador até o final do curso. Porque eu falei, não, eu não vou abrir mão, então não sei o que vai ser, porque se eu não escrever sobre isso, eu não vou escrever sobre outras coisas. E aí, por sorte, no último semestre, entra um professor, que é o professor Rodrigo Cristofoletti. Ele tem uma linha grande de pesquisa na UFRJ sobre hip-hop. E aí foi o match, assim, aí ele foi meu orientador. Então, isso, trazendo esse exemplo para a gente falar de defender realmente a nossa oralidade, a nossa história, porque a nossa história é nossa, né? E a nossa história tem que ser contada por nós. Eu acho que o ápice das pessoas falarem muito sobre essa questão do meu livro, falarem muito sobre a criação da página Eu, Empregada Doméstica, porque, olha o nome, Eu, Empregada Doméstica.
eram as trabalhadoras contando sobre as suas próprias histórias, diferente do que Horas Ela Volta, que é uma cineasta que escreveu uma história, diferente de Histórias Cruzadas, que era uma jornalista que registrou um momento e escreveu. Então, assim, a questão do território e da oralidade é porque realmente parte de nós, e a nossa história tem que ser contada. E aí, quando eu falo a nossa história tem que ser contada, o registro histórico da nossa família é importante. Eu não sei se todo mundo aqui sabe aonde a avó nasceu, aonde a bisavó, da onde a bisavó veio, saca? É claro que para as pessoas pretas a gente não tem isso, né? Porque o Rui Barbosa, que é nome de rua, é nome de escola, ele foi responsável por esse apagamento. Ele apagou, ele queimou os registros históricos. Então, assim, eu fiz um exame de DNA que deu quase que 97% da minha linhagem da Nigéria. Só que não tem como eu ir lá e pedir um... Como que é o nome? Cidadania. Né? Não tem, não consigo esse registro histórico de qual era o nome da minha tataravó, de qual país de África. Então, quando a gente fala sobre reparação histórica, seria isso também, porque isso nos foi retirado, né? Foi apagado essa parte desse registro. Então, a partir daí, da nossa existência, é importante a gente registrar a história da nossa família, principalmente as pessoas pretas, já que a gente já não tem mais os registros do início. Então, é importante a gente saber onde a avó nasceu, o avô paterno, família paterna, família materna, e a história da nossa existência, da nossa essência também. Porque, imagina aí, se na época do Egito, né, na época da história antiga, se as pessoas não tivessem registrado a história delas, como que a gente ia saber? Como que a gente ia saber das origens? Imagina, lá naquela época do Egito já conseguiam identificar se a mulher podia engravidar ou não. Como que a gente sabe disso? Porque eles deixaram registrado isso. E a gente vai deixar registrado aqui história. Só o que a IA vai querer contar? Porque se eu coloco um prompt lá, prompt, para quem não sabe, é o texto que você escreve para a inteligência artificial te devolver o resultado. Se eu colocar lá na IA as minhas características, agora tem umas IA mais babado que pode ser um pouquinho mais próxima, mas as que são mais baratas, vamos dizer assim, ela não vai trazer a informação realmente de quem eu sou. Ela vai imaginar ali, a partir do que eu escrevi, mas ela não vai trazer quem eu sou. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa voltar umas casas antes e registrar a nossa história de forma até escrita mesmo, saca? Para que não tenha interferência. Porque, imagina, se você deixa só parte dessa história registrada no bloco de notas do celular, eu não confio. Acho que é importante a gente fazer esse resgate da escrita também, né? E isso é muito importante que tenha acontecido. Carolina Maria de Jesus trouxe na década de 50 o quarto de despejo para a gente, né? A Conceição faz muito esse exercício que ela chama da escrevivência, dessa importância da gente deixar os nossos registros para falar que estivemos, mas ainda estamos, né? A gente ainda vive uma história. Então, quando você fala da primeira pessoa, é muito essa questão de nós temos um passado, nós temos os nossos ancestrais, mas nós temos um presente aqui, né? Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. E como a gente faz essa reflexão, né? A gente traz isso. E você sente, dentro de todo o seu protagonismo da sua própria história, né? E você traz que, nas redes sociais, você apresenta muito isso para as pessoas, para acompanharem a sua história, né? E você, muitas vezes, se sente cobrada para ter essa responsabilidade dentro de territórios, de assuntos que surgem, ou você ainda tem esse espaço de... Tá, vou trazer aquilo que eu considero relevante para a minha história e que vai impactar o meu público? Ou já existe essa cobrança para você? Olha, antigamente, gente, eu falava muitas coisas, né, assim, de tudo, e meio que sem responsabilidade, porque eu acreditava que, mas é sobre mim, tal. Hoje eu entendo o peso que tem de algumas coisas e alguns posicionamentos que eu tenho.
e trago isso nas redes sociais. Um deles foi o mais tenso e punk, assim, que a minha sorte, graças aos meus orixás, eu consegui reverter e consertar. Que, tipo, o cancelamento, para mim, seria o mínimo, já que, né, as pessoas pretas praticamente já nascem canceladas. E aí, dessa ação que eu vou contar, se fosse só o cancelamento, massa, fazer o quê? Consequência da minha atitude, mas não. Ia interferir na vida de outras pessoas. Foi em 2019, a Donata, que era a dona da Vogue, a diretora-geral da revista Vogue, inventou de fazer um aniversário lá em Salvador. E aí ela deu uma baita de uma festona com a temática Brasil Colônia. A temática da festa dela era essa, Brasil Colônia. E aí, na entrada da festa, tinha umas cadeiras de Alorixá, ou de Babalorixá, que é umas cadeiras que é utilizada nas religiões de matriz africana, de madeira grande, assim. E tinha uma cadeira lá branca, e tinham duas mulheres vestidas de mucama, recebendo os convidados de uma festa. E aí eu lembro que eu acordei assim, entrei no Instagram e vi essa imagem de uma pessoa X, de um famoso X, e a imagem era ele sentado com as mulheres abanando ele, assim. E aí eu gosto muito de fazer textos em cima de imagem, né? Então eu posso tirar uma foto aqui de vocês, vou analisar o rosto de cada um e vai me dar um sentimento de escrever algo vai sair. E assim saiu. Aí eu falei, gente, como assim? Uma festa de aniversário? Que absurdo! A pessoa escolheu um tema de Brasil Colônia, que são as nossas dores, ela não tem vergonha. Olha quem ela é, diretora da Vogue. Aí, beleza, escrevi um textão, tal. Fui dormir. Quando eu acordei, aquilo tinha se transformado numa coisa gigantesca. O meu post já estava na televisão, já estava no jornal. A influenciadora, preta rara, acusa a Donata de racismo. Já tinha um monte de artista repostando também, então viralizou muito rápido. E essa festa que ela deu foi em Salvador. Aí eu lembro que, no dia seguinte, eu acordei e peguei um voo, que eu tinha um trampo em Salvador. Eu cheguei no aeroporto, as pessoas falando, isso mesmo, preta rara. Sempre acontece. Aí eu fiquei, meu Deus, tipo, o que está acontecendo, né? Aí eu falei, caracas, só sei que, resumindo a conversa, ela se autodemitiu, porque ficou muito feio, né, para a revista essa imagem. Só que, por outro lado, galera, esse tipo de festa em Salvador já rolava muitas festas, que era feito pelas baianas de Acarajé. E aí, o que aconteceu? Os ricos todos do ano inteiro, que já tinha as festas lá, cancelaram com as baianas da Acarajé. Aí, preta rara, tipo, falei, caracas, mano. Aí, recebi uma ligação da presidente da organização das baianas de Acarajé. A ligação me chamando de todos os palavrões que vocês imaginarem e palavrões novos que eu conheci, né? Filha de Laela, eu nem sabia o que era. Sua filha de Laela, você está achando o quê? Sua paulista, você não sabe a realidade da gente aqui. Então, assim, ali eu percebi, tipo, opa, peraí, eu não posso sair dando a minha opinião assim, sem imaginar, sem tentar ver os desdobramentos disso, né? Mas aí a gente conseguiu, aí eu pedi uma reunião com a deputada Olívia Santana, e aí o desdobramento, a história acaba de forma boa. Por isso que eu falei, tipo, se acabasse só com cancelamento meu, beleza, consequência do que eu fiz, né? Para tudo tem ação e reação. Mas acabou de uma forma boa, que aí a Olívia Santana ela conseguiu regularizar a profissão das trabalhadoras. Então, as trabalhadoras de tabuleiro de Acarajé não era reconhecido como profissão. Então, conseguiram regularizar, elas voltaram com essas festas, mas de outra forma, e aí teve um projeto de educacional, enfim, deu tudo certo. Mas depois disso que eu fiquei assim, tipo, caracas. Então, assim, sempre pensando quais serão os desdobramentos antes de dar uma opinião. Mas isso é sempre assim, as pessoas acham também que, pelo fato de nós, pessoas pretas, a gente tem que dominar o assunto de tudo e tem que defender todo mundo e tem que ter fala sempre, né? Tipo, fulano sofreu racismo, você não vai comentar? Não. Dói. Não, sabe?
Então, isso é muito recorrente. E aí, partindo desse lugar, quando a gente para olhar para juventudes negras e juventudes periféricas, quais dicas, quais recados, antes da gente abrir para perguntas, que você deixa para esses jovens em busca de identidade, pertencimento, território, por onde começar e como fazer? Como começar? Uau! Eu penso que o começo é tentar resgatar a história de quem vocês são, a história da família de vocês mesmo, para saber das origens, sabe? Porque, de repente, tem conversas que vocês ainda não tiveram com os familiares. E, às vezes, o sonho deles é um sonho seu também, mas como ninguém nunca conversou, fica nessas, assim, né? E acho importante a gente caminhar também, não só no campo do trabalho, mas no campo também cultural, no campo também do descanso. Eu venho falando muito sobre descanso, porque eu acho que, além das mazelas pós-pandemia, né, de burnout, tantas coisas, eu acho que essa questão do descanso está num lugar ainda que parece que, não, a gente descansou demais na pandemia, a gente ficou sem fazer nada. E eu acho importante, porque eu chamo de ócio criativo, né? A partir do momento que você consegue ficar pelo menos uns 15 minutos em casa, longe do celular, olhando para o teto, vai te dando uma visão também de quem você é. Você consegue traçar melhores caminhos, estratégias de vida, né? Porque, principalmente para nós, pessoas pretas, periféricas, a gente tem que ter estratégias de sobrevivência, muitas das vezes, né? Eu lembro que eu perdi muitas oportunidades por achar que eu tinha que, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que falar, não, eles não vão me pisar, não vão pisar em mim, sim. Só que existem várias formas da gente fazer isso, né? Às vezes eu sou mega sarcástica rindo. Eu estou detonando a pessoa e estou aqui rindo para ela, e ela está ali trazendo outras possibilidades de contratação e de tudo mais. Então, acho que a gente tem que ter estratégias também de vida, saca? Eu vejo que... Eu acho massa que a juventude que eu venho acompanhando, eles são mega ativistas, reivindico as coisas, sim, tem que reivindicar também, mas eu sempre falo que você tem que estar no equilíbrio ali para também não perder oportunidades, porque pessoas como eu e pessoas um pouco mais velhas perderam muitas oportunidades de trabalho, de estar em lugares por a gente não ter esse filtro, sabe? Que eu chamo de estratégia de sobrevivência mesmo. Penso que seja isso. E analisar bem, né? Porque muitas vezes vem muitas oportunidades, mas como elas chegam e o que né? Quais são as oportunidades? Que a gente também merece ser bem remunerado por isso, né? Claro. Então, a gente fazer essa análise. Sim. Perguntas... Desculpa. Não, tudo bem. E porque também tem uma cobrança muito forte também, né? Acho que tem essa questão de que é muito complicado, porque parece que a gente nunca pode errar. A gente sempre tem que estar certo. E desde criança a gente é ensinado que, não, você tem que saber, você tem que se esforçar o dobro. E muitas das vezes a gente se esforça e não vê resultados, né? Acho que é importante também a gente ampliar o leque mesmo e dar continuidade nas coisas que a gente sonha fazer. Porque eu penso que acho que todo mundo, não sei, gente, eu acho que todo mundo tem uma veia artística. Eu acho que a arte ela impulsiona também. Saca? Porque eu sei que às vezes a gente só fica no caminho da construção do trampo, do trabalho, mas acho que a arte também pode ser uma forma de respiro, saca? Da mesma forma que eu falo sobre o ócio criativo, acho que a arte também pode ser um respiro. Mas eu não quero me apresentar, mas eu não quero tocar nenhum instrumento, eu não quero cantar. Tá, mas você pode escrever as coisas que você está vivenciando, de repente vira uma poesia que você vai guardar para si. E aí é uma forma também de você extravasar, desaguar e sair dessa rotatividade, né? Porque parece que a gente está todo mundo maquininha. Final de semana eu fui para um lugar muito longe lá de São Paulo, fui para Franco da Rocha, peguei um metrozão e tal. E aí eu sou uma pessoa que gosta de ficar observando. E aí todas as estações que eu passei, tinha uma galera sentada, assim. Aí eu fui contando, né? Aquelas coisas de menina maluquinha. Aí fui contando quem estava sentado sem mexer no celular. Passou por muitas estações, assim, muitas. Aí apenas 5 pessoas estavam assim, paradas, assim, tipo, olhando. Todo mundo estava assim, ó. Todo mundo. E aí eu acho que
a arte também faz a gente desaguar e sair um pouco dessa mesmice e dessa rotatividade assim de produção, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que... Acho que a arte também dá essa vazão. E deixar no papel aquele excesso de informações e sentimentos, né? Muitas vezes a gente não consegue canalizar e às vezes a gente passa para o papel, lê, rasga, joga fora e ufa, tem essa possibilidade. Né? Porque a fragilidade é importante também. Eu acho que saber receber alguns sentimentos é importante. Tem gente que fala, assim, gente, eu tenho agonia de positividade tóxica, saca? Já acho que também é um exercício, assim, a gente deixar de seguir uma galera. Eu espero que eu esteja contribuindo de alguma forma. Se eu não tiver também, pode deixar de me seguir, que eu não quero ninguém ficando ansioso, tal. Mas às vezes a gente entra nas redes sociais, está todo mundo feliz, que raiva. Nossa, coisa chata. Todo mundo feliz, está todo mundo rindo. Como assim? Tipo, eu falo, quem me segue vai ver a real. Se eu estou com cólica, se eu estou com raiva, todos os sentimentos aparecem ali. Porque é importante. Tipo, eu estou vivendo ainda um momento de luto, que foi foda 2022. Janeiro foi a minha avó que faleceu, maio foi minha mãe que faleceu, dezembro foi meu avô que faleceu. Tipo, a gente nunca tinha perdido ninguém. E aí eu falava sobre isso, saca? E aí eu vejo até algumas pessoas no momento de luto, primeiro dia a pessoa está chorando, no outro dia já sarou. Né? Eu sei que cada pessoa vai reagir de uma forma, mas fica todo mundo o tempo todo tem que parecer que está bem. Eu vi uma postagem também uma vez, faz pouco tempo, foi um casamento que a mina inventou de fazer um casamento lá no Cristo Redentor. E aí choveu pra caramba o casamento, choveu, uma ventania, e aí os padrinhos estavam tudo com um saco de lixo assim, né, para não molhar a roupa. Eu falei, gente, tá lá, se molha. Aí ficou mais feia ainda a foto, todo mundo com saco de lixo assim. E a noiva escreveu um texto falando que foi a melhor experiência. O melhor casamento, porque a chuva foi chuva de bênçãos. Tipo, porra, até quando dá errado, você tem que trazer a positividade, saca? E eu acho que isso faz parte da nossa vida, estar triste. Eu permito que eu fique triste pelo menos uns 3 dias, assim. Depois, passou 3 dias, já ficou, para alguma coisa não está certa, sabe? Mas acho que também recebeu os sentimentos, porque fica todo mundo rindo, né? Acho que é metomina, né? Acho que é esse hormônio, sei lá. Fica todo mundo, está tudo bem, parece que é um show de Truman o tempo todo. E para a gente, né, para pessoas pretas, isso é mais impactante ainda, que demonstrar vulnerabilidades é um grande desafio, né? E aí, a guerreira. Né? Exatamente. E aí, vamos abrir para perguntas também, né, para a gente ter participações. Temos perguntas? Kim? Oi, Preta. Alô? Oi, Preta. A minha pergunta é a seguinte. Viver da militância no ativismo é muito cansativo e muito pesado. E nem só quando a gente está na militância e no ativismo, só de a gente saber como as coisas são, dói bastante. Eu queria saber se, ao longo da sua carreira, você passou por momentos que foram muito pesados existirem e saberem de tudo que está acontecendo, e se você conseguiu separar momentos de leveza na sua vida ou na sua fala, ou é sempre em alerta ali, e também se a sua linguagem, a forma como você transmite seu conhecimento, você transmite as suas histórias, passou por esse processo de pesado, leve, mais ou menos. Nossa, ótima pergunta. Sim, acho que o pior momento do ativismo, para mim, foi essa questão do momento que eu criei a página, empregada doméstica mesmo, né? Porque eu comecei a falar para as pessoas nas redes sociais assim, se a sua avó já foi empregada doméstica, sua mãe, se você tem alguém da família, peça que elas escrevam as histórias. E aí vieram histórias muito pesadas, gente. E aí as pessoas relatavam a real mesmo. Eu lembro que foi uma sucessão de coisas, quando eu fui ver, o meu corpo estava adoecendo. Então, eu lembro que, quando eu criei a página, era férias da escola, e aí eu fiquei com febre quase uma semana, assim, porque eu estava revisitando as dores das pessoas, dores essas, algumas já compartilhadas, né,
dores que eu já tinha vivenciado e coisas que eu não tinha vivenciado. Aí imagina, você ficar lendo todo dia. Eu li um relato de uma trabalhadora doméstica de 73 anos, trabalhadora doméstica, que ela chegou para trabalhar e o elevador de serviço estava quebrado. E aí o porteiro, não era culpa do porteiro, a mando de todo mundo, dos donos lá dos apartamentos, o porteiro falou que ela não podia utilizar o elevador social, que o elevador social era só para visita e para moradores. Essa mulher de 73 anos, ela subiu até o 18º andar. Ela subiu 18 andares de escada para ainda chegar lá e ter que lidar com a sujeira de, sei lá, de uma semana, de um mês. Porque quando era empregada doméstica era assim. Tinha casas que eu trabalhava de 15 em 15 dias que a pessoa fazia churrasco. Ah, não, vou lavar a grelha? Não. Deixa a faxineira chegar para lavar. Ah, eu vou limpar isso? Não. E vai acumulando, aí você tem que dar conta de toda a sujeira durante um dia. Então, revisitar essas dores era muito complicado, porque até então também eu não sabia dos dados, né? No Brasil, galera, são 6 milhões de trabalhadoras domésticas, tá? 6 milhões. Desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. E aí é desse lugar que eu falo. Antigamente, no começo, como que muda a narrativa também, né? Eu falava assim, se o Brasil não sabe lidar com a questão do trabalho doméstico, que eu tanto luto para que as trabalhadoras domésticas tenham relações humanizadas, se o Brasil não sabe lidar com isso, então que deixe de existir, que cada um limpe a sua casa. Só que naquela época, só que aí depois eu fui pesquisando e ouvindo as minhas mais velhas, ela falava, não, Preta, pelo amor de Deus, aonde que a gente vai realocar 6 milhões de trabalhadoras? Porque são essas mulheres que sustentam o Brasil. O PIB, uma grande porcentagem do PIB vem do trabalho dessas mulheres. E são essas mulheres que batalham pra caramba para a gente ocupar lugares como este. Que batalharam pra caramba para ver os filhos estudando nas melhores escolas, tendo os melhores ensinos. Então, durante toda essa trajetória da questão do trabalho doméstico, o meu discurso também foi mudando, porque eu fui ouvindo as mais velhas falando que não era dessa forma, mas era uma série de violências. Uma mulher, um outro relato era de uma mulher que ela se trancava para poder limpar a casa porque o patrão dela ia atrás dela. E aí o patrão era advogado, a mulher dele também. Ele acordava cedo para levar a esposa para o escritório dela e falava para a mulher que ia para o escritório dele. Só que não, ele levava a mulher, voltava para assediar a trabalhadora. Essa mulher, na época, ela tinha um salário que eu nunca tinha visto de trabalhadora. Ela ganhava super bem. E aí ela trabalhava em São Paulo, ela era da Paraíba. Ela conseguia, com o salário dela, pagar o aluguel da família dela e manter 2 filhos em escola particular. Então, ela ficava assim, caramba, o que eu vou fazer? Porque eu preciso desse dinheiro, eu não vou conseguir outro trabalho. Aí, ela teve que desenvolver técnicas de sobrevivência. Ela conseguiu fazer cópia de chave dos cômodos da casa. Então, ela ia lavar o banheiro, ela se trancava. Ela ia arrumar o quarto, ela se trancava, para tentar se livrar do patrão. Então, imagina você ler todos os dias isso, todos os dias. Trabalhadoras domésticas que engravidaram do patrão porque foram estupradas, sabe? Eram muitos relatos. E aí, como eu falava que eu estava muito mal de ler isso, apareceram também várias pessoas para poder me auxiliar. E aí foi nessa que eu conheci a minha psicóloga, que é minha psicóloga até hoje. Naquela época eu não tinha condições financeiras de pagar, e aí ela fez de uma forma social, que eu fui entendendo esse peso dessa questão do ativismo e fui tentando criar horários e momentos de respiro para não adoecer. Mas quantas pessoas antes de nós adoeceram na militância, né? Para que hoje a gente pudesse ter vários direitos. O direito de estar aqui estudando, o direito de estar aqui enquanto professora, o direito de votar. Vários direitos foram adquiridos, né? Através de muita luta, suor e sangue de diversas pessoas que vieram antes. Esse relato que está no livro, ele
bate, assim, que muitas vezes a gente tem que ler, dar uma respirada para depois voltar, que isso gera muitos impactos. E muitas vezes, quando a gente fala sobre oportunidades, o que fazer? Né? Para onde correr? A quem recorrer? E aí eu ia te fazer justamente essa pergunta, né, de como você fez, o que você fez para se cuidar, para cuidar da sua saúde mental, porque você não tinha, para além da página do Facebook, você tinha uma vida fora da rede social, né, e como equilibrar tudo isso também, né? Acho que dar esse recado é muito importante, né, de se preservar e se cuidar para conseguir auxiliar o outro, né? Sim, sim. Era isso, era rodinha de amigas indo lá em casa falar besteira, detonar os boys. Os dates horríveis, ou comentar os dates bons também. Então, era esse momento de respiro, estar com a família, saca? Música, né? Ouvir música, ir para shows dos caras e das minas que eu gosto. Tentar abrir uns momentos, uns balão assim, de oxigênio para você não respirar sua violência. E aí é muito louco, né? Porque eu vejo eu conheço vários ativistas que adoecem mesmo. E aí depois você só recebe a notícia, ai, fulano, poxa, está com câncer, fulano está com isso, fulano está com aquilo, porque essas dores, essas violências sintomatizam no nosso corpo mesmo. E aí vai aparecer de alguma forma. Então eu tive queda de cabelo, tive alopécia, tive dores na lombar, tive muitas coisas. Aí recorri à medicina tradicional, à medicina, vários tipos de medicina, a religião mesmo, né? A religião candomblé, que me deu esse embasamento, assim, esses momentos para poder se cuidar. Porque também não é só a violência, né? Tem a questão espiritual também, que você está abrindo ali, né? Praticamente o seu ori aberto, recebendo só essas pataquadas, assim, né? Só essas violências. Então, foi um momento bem punk. E aí, hoje, eu continuo, né? Recebendo relatos. Era algo até que eu quero falar agora, que eu estou num momento de oásis, assim, de delícias, né? Porque o próximo livro, ele ainda não tem um subtítulo, mas vai ser o Empregada Doméstica. Só que agora a gente realmente está construindo novas narrativas possíveis para as trabalhadoras domésticas. Então, eu comecei a receber muitos relatos de trabalhadoras, porque a página vai fazer, acho que 9 anos, se eu não me engano, passou muito rápido. E aí eu comecei a receber relatos assim, vários. Ai, Preta Rara, tu não sabe, consegui terminar o ensino médio. Nossa, que legal. Ai, Preta Rara, entrei na universidade. Ai, Preta Rara, estou me formando em História. Gostei da sua história, nem sabia que existia essa profissão, virei professora de História. E foram muitos relatos. Eu falei, opa, tem algo aqui que está diferente. Então, esse próximo livro serão de relatos de trabalhadoras que conseguiram concluir o ensino, que conseguiram terminar mesmo o ensino e que a educação realmente pôde mudar a vida delas, né? Então, agora está sendo uma delícia, gente. Agora, o choro é de alegria, assim, porque tem umas que trazem os relatos bem dessa parte da dor, de como que foi, e elas contam o processo, assim, como que elas conseguiram furar a bolha, né? Assim como eu consegui também, porque em 2009, quando eu entro na universidade, eu ainda era empregada doméstica. Então, meu primeiro ano foi sendo empregada doméstica, e foi muito complicado, né? Porque, pensa, um curso mega conteudista, alguns amigos tinham horário de almoço, eu já não tinha. O horário de almoço da doméstica, aquela posição clássica, assim, ó, você coloca o pé aqui do lado do tanque, comendo rapidinho a marmita que você levou, ou tem patroas que deixam você comer a comida que você fez, aí você come, e volta para a lida, volta para o serviço. Então, a gente não tem horário de almoço. E aí foi graças também à parceria de amigos que se sensibilizaram na época da universidade, que me ajudava. Então, acho que legal também essa questão da parceria do outro, né? A gente vive numa sociedade que é tudo individual, é cada um com seu celular, cada um com seu material, mas acho que o importante também é a gente consegue construir muitas coisas através do coletivo. Então, é importante ver e perceber o outro, né? Porque, às vezes, a gente está todo mundo na mesma sala de aula, fazendo o mesmo curso, mas será que as oportunidades são iguais? Como que é? Qual a diferença? Será que seu amigo conseguiu fazer as 3 refeições? Será que ele não está pensando no boleto que ele tem que pagar?
e aí você está um pouquinho mais relaxado, não estou falando que você vai pagar a conta dele, mas, tipo, será que você não consegue trocar uma ideia e falar, meu, você entendeu isso daqui? Porque eu entendi, eu posso te ajudar. Porque eu sempre me sentia atrasada no primeiro ano da universidade, porque eu não tinha tempo. E aí eu tive 3 pessoas fundamentais assim que tiveram essa sensibilidade de perceber e me chamar assim, pô, Preta, você conseguiu ler o livro? Porque para mim o terror era a prova com consulta. Eu preferia a prova sem consulta, porque com consulta era um livro gigantesco que eu não consegui ler. E aí como que eu canto rap e gravo as coisas, se for meia cantada. Então, às vezes, eles falavam, eu ficava imaginando como se fosse uma música para gravar. Então, às vezes, meia hora antes, o cara falava, o Cristiano, a Cleia, a Mari, falava, Preto, ó, o livro é isso, E eu ficava, tipo assim, ó, tipo, não, beleza, gravei. E aí, conseguia ir minimamente bem ali. Então, acho que é importante também, quando a gente está dentro de um coletivo, de sala de aula, perceber o outro, né? Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Exato, e esse é um grande papel de perceber o outro, de docentes, professores e professoras, né, desse olhar. Porque muitas vezes, quando a gente está em curso de humanos, se não ler o texto, é muito mais fácil você não ir para a aula, porque você não vai entender. Porque na fase de faculdade, se você não ler o texto, professor fala, faz teu corre aí, irmão. Então, a gente fazer essa mudança também na base, né? Quem são essas pessoas que estão sendo formadas para serem docentes, para serem professores e professoras também, né? Darmos esse passo atrás pro bastidor. Então a gente está precisando mudar alguma coisa que está acontecendo na educação, né? Vamos trazer as nossas realidades para dentro da sala de aula também, desse olhar de perceber quem é nosso estudante, né? Mais perguntas? Vai lá, Lê. Obrigada, Preta. Obrigada, Lucas. A pergunta que eu ia fazer vai justamente no que você acabou de falar. O Senac é uma escola de preparação para o mundo do trabalho, que é um mundo cheio de desafios, né? Então, eu ia te perguntar justamente sobre essa transição. Como que foi essa decisão de entrar na universidade, ter um primeiro ano como trabalhadora doméstica e outras transições que você fez na sua vida? Então, assim, você deixou de ser... O que você foi fazer depois? Você já foi dar aula, você trabalhou com outras coisas. Durante esse período que você foi trabalhadora doméstica, você fez outras coisas? Porque acho que esse é muito do que a gente vive, do que nossos estudantes vivem, de pensar essas transições dentro do mundo do trabalho. Queria saber como que foi para você e reforçar essa fala que você fez, que é algo que a gente está sempre conversando com os nossos estudantes, como que a gente tem que ser esses apoios dentro de sala de aula, né? Então, fulano está fazendo, aí você vai lá, só fala para o professor que ele não está fazendo, mas por que ele não está fazendo? Chega junto, se apoia. Não é fácil finalizar uma formação, né? Seguir toda essa trajetória, e a gente precisa muito ser essa presença para o outro, que não é simples. Então, obrigada também por falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa que reforça algo que a gente constrói aqui dentro. Conta para a gente das suas transições aí. Massa. Então, em 2009, eu era empregada doméstica e ingressei na universidade de uma forma bem difícil e tal. Não consegui ingressar na universidade pública, porque, na realidade, até passei, mas não tinha o curso que eu queria, era um curso de exatas. E eu falei, gente, eu não sei nem... eu só sei contar séculos. Eu falei, nossa, não sei como vai ser. E também, na época, não tinha informação. Depois que eu tive a informação que eu poderia fazer pelo menos um semestre e tentar pedir transferência. Mas aí, quando chegou essa informação, eu já tinha passado os prazos e tudo mais. Mas eu fiquei um ano, ainda em 2009, o primeiro ano da universidade sendo empregada doméstica. Era muito complicado, né? Era essa questão, porque, como a universidade era uma universidade privada, então eu pagava, e aí, para conseguir juntar o valor da mensalidade, era um caos. Então, eu comecei a trabalhar bem mais do que eu trabalhava antes. E aí eu vi que, se eu fosse diarista, eu ia ganhar mais. Aí, diarista, gente, nossa Senhora, eu lembro que teve época que eu trabalhava realmente em 5 casas. Então, de segunda, uma, terça, a Dona Marta, a quarta, a Dona Jussara, e vai indo. E eu chegava muito cansada, assim. E ainda tinha o lance de que a universidade, né, óbvio, né, não era do lado da minha casa, era longe, busão lotado, então você só consegue descansar em casa, mesmo na hora de dormir, não consegue fazer nada, assim.
Mas foi um momento que foi importante ter passado por isso para poder estar aqui hoje, né? E também uma outra transição que foi difícil foi em 2016, quando eu resolvi parar de lecionar e dar continuidade na arte, porque eu também não estava achando justo assim com os meus alunos. Eu estava muito cansada, porque pensa, eu dava aula de manhã, já saía da escola em Santos, né, em São Vicente. Saía da escola, ia direto para a rodoviária já de mochila, fazia show à noite em São Paulo. Aí o show acabava, sei lá, 1h30 da manhã. Eu voltava para Santos, chegava em casa 3h30, 4 horas da manhã. Aí 8 horas da manhã eu já tinha que estar na sala de aula. Então eu vi que eu não estava rendendo. E aí ainda a diretora tentou diminuir a minha carga horária e tal. Eu falei, cara, não é questão de carga horária, tipo, eu estou muito cansada, não está rendendo, então não acho justo. E aí esse momento também foi uma decisão muito difícil, porque eu amava aquele lugar. Tipo, eu amava, eu tentei até o último momento conseguir conciliar, assim. Eu fui no ápice do cansaço mesmo, a partir do momento que eu já estava, tipo, meu, o que eu estou falando? Tipo, nossa, onde eu estou? Eu estou na sala de aula, eu estou num palco, eu estou em quê? E aí foi um momento difícil, assim. Mas eu comecei a criar mecanismo para sempre estar nesse lugar, assim, da educação. Então, foi aí que eu criei o projeto Hip Hop Resiste, que é um projeto de formação tanto para professores, ele tem 2 pilares, né? Tem um processo de formação para educadores e professores e o projeto como ferramenta pedagógica também e uma opção a mais de conhecimento para os alunos. Então, esse projeto foi muito legal, porque aí eu passei muita escola pelo Brasil, assim. Fui para Brasília, São Paulo, Salvador, Rio, Espírito Santo, fui para muitos lugares. E aí era esse lugar, assim, da sala de aula, né? Apresentar o hip hop e utilizar o hip hop como ferramenta mesmo. Então, para poder falar sobre trabalho, sobre sustentabilidade, para falar sobre diversas áreas. Então, foi esses 2 momentos de transição. E essa última questão que você traz, a importância da coletividade, é que eu acredito que a gente realmente não consegue chegar a lugar nenhum sozinhos, né? Eu sei que fica nesse lance da competitividade, que todo mundo tem que ser o melhor, e achar que ser o melhor é ter as informações só para você, né? E não dividir. Então, eu não acredito em algo que consiga ser construído dessa forma. Até pelo fato de que, para a gente existir nos lugares, precisa exatamente das outras pessoas, né? De ter outros conhecimentos. Ninguém, tipo, ai, não, eu nunca ouvi nada de ninguém e aprendi sozinho. Isso não existe. Então, a coletividade acho que é importante. Até pelo fato que a gente não sabe o dia do amanhã, né? Minha vida já rodou assim, várias, assim, sabe? Pessoas que recusaram de ter algum tipo de me ajudar. Em algum momento eu estava no lugar que eu poderia ajudar elas, né? Elas precisaram de mim. E aí eu tive que recorrer à espiritualidade para ajudar, né? Porque a vontade era tipo, bem feito, vai ficar aí. Mas aí, como, né, os orixás iam me cobrar, eu, ai, que saco. Não, vem, tem uma oportunidade, sim. Então, para além disso, a coletividade é importante mesmo, um apoiar o outro, porque acho que todo mundo aqui, né, gente, vai chegando essa hora, todo mundo já trabalhou, bate o cansaço, ainda sala de aula, a gente sabe estudar, trabalhar e estudar é muito complicado, né? É muito difícil. Então, se não tiver o apoio dos colegas, dos mais próximos, fica mais difícil ainda de chegar a algum lugar. E acho que, para além dessas questões, né, do trabalho para você do primeiro ano de faculdade, foi desconstruir a ideia que colocaram em você de que você estava no lugar certo sendo doméstica, que a sua avó, a sua mãe foram, então o lugar certo para você era ser doméstica, né? Então, desconstruir isso para você deve ter sido um grande desafio nesse momento, né? Sim, sim. Trabalhei numa casa que a patroa ela era professora universitária, ela e o marido, e aí ela queria justificar que a minha vida estava prestes a servi-la. Tudo isso porque eu falei para ela que ia ingressar no curso de História e que aos sábados eu teria aula, então eu não ia conseguir trabalhar na casa dela no sábado. E aí ela falou, não, mas olha, a sua mãe não é feliz sendo empregada doméstica? A sua avó não é feliz? Então,
Qual o problema? Você pode ser muito feliz, aí você pode complementar a sua renda fazendo outras coisas. Eu conheço a empregada da fulana, ela vende revista da Avon e da Natura, ela tira quase 2 salários mínimos. Você também pode fazer isso, tipo, pelo simples fato de que eu não ia poder atendê-la, não ia poder servir ela. Então, a gente cresce com essas ideias, com essas crenças limitantes mesmo, né? Às vezes até reprodução das nossas famílias também. Às vezes você tem um sonho, tipo, eu quero ser ator, eu quero ser, sei lá, astronauta, quero ser, sei lá, alguma profissão. Aí, às vezes, você já é barrado pela família, né? Muitas das vezes, ou amigos próximos e tudo mais, com relação a essas crenças limitantes. Então, foi isso. Imagina se eu tivesse escutado o que ela tinha falado, eu estaria lá. E aí, gente, só para frisar aqui, deixar bem registrado, o problema não é ser trabalhadora doméstica, tá? O problema não é. Essa profissão é uma profissão tão importante quanto qualquer outra profissão. Mas vocês pensam aí que nem o Ministério do Trabalho tinha como profissão legalizada. Não tinha categoria empregada doméstica. Isso é mega recente. O que é ruim são as formas que as trabalhadoras domésticas são tratadas nesse país, de forma desumana, né? O que eram os escravizados domésticos, né, que tinha, os escravizados domésticos faziam o quê? O serviço doméstico. Por que a gente está mudando, alterando algumas palavras, né? Criado mudo. O que é criado mudo? É aquela mesinha do lado da cama? Por que se chama criado mudo? Porque era um homem negro que ficava ali calado a noite toda com uma bandeja, com a água, com remédio parado. Por isso que se chama isso daqui, criado mudo. E a gente vem mudando esse nome, não chamando mais de criado mudo, chamando de mesinha, mesa de apoio. Entendeu? Então, esse criado mudo, essa mucama, são resquícios dos trabalhadores domésticos. E a gente vem ainda reproduzindo muito isso, né? Tem pessoas que têm orgulho de falar, a minha doméstica, a minha empregada. Ou fica mudando, é como se fosse da família. Eu sempre escutei isso. Aí eu falo, tá bom, ainda escuto de vez em quando. Aí eu falo, tá, mas está no testamento da família? Se é como se fosse da família, ela vai ter direito à herança, né? Espero que ela esteja, né? E quantas trabalhadoras domésticas que cresceram na família, as pessoas têm orgulho disso, de falar, não, olha, ela cuida de mim desde criança, agora ela está cuidando do meu filho, agora vai cuidar do meu neto. E aí, muitas das vezes, essas famílias não sabem nem a origem da trabalhadora doméstica, não sabem onde ela mora, não sabem aonde que é a família, não sabem se ela estudou, sabe? Não incentivou a pessoa a estudar, não deu possibilidades e oportunidades. Então, é desse lugar que eu falo, é desse lugar que existe no Brasil, né? Das trabalhadoras, e em que a maioria são mulheres pretas. E aí, por isso que eu falo que é uma profissão também que tem cor, e é uma profissão hereditária. O que eram os escravizados domésticos, hoje são as trabalhadoras domésticas. E eu falo que é uma profissão hereditária porque minha avó foi empregada doméstica. A minha mãe foi empregada doméstica. E aí, a única oportunidade que eu tive de primeiro emprego foi servir sendo empregada doméstica, lá em Santos, depois de ter entregado 80 currículos, porque eles pediam, nos comércios, experiência e boa aparência. Só que a boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a mim. O que era a boa aparência? Quando eu falo belo e lindo, o que vocês imaginam? Não precisa falar, só imaginar. Às vezes, a gente imagina uma outra pessoa. Qual é a cor dessa pessoa quando eu falo uma pessoa bonita, bela, qual a cor dela, qual o biotipo, qual o gênero, qual a orientação sexual dessa pessoa? Então, são coisas que ficam construindo ali na nossa mente. Então, o trabalho doméstico é um trabalho como qualquer outro, e as trabalhadoras domésticas merecem respeito, merecem que os seus direitos sejam assegurados, elas merecem, sim, ter direito a férias, e merecem ser respeitadas. Porque eu não vejo ninguém aqui chegando no dentista falando que só vai pagar R$200 pelo clareamento. Eu só vou pagar R$200. Não vejo ninguém falando para o advogado, olha, só tenho R$300. E por que das domésticas querem colocar preço nas faxinas delas?
Tipo, nossa, R$ 200 para limpar isso daqui, então por que tu não limpa? Porque a galera falou que depois da pandemia ia mudar as coisas, né? Que as pessoas iam se perceber, ai, como é difícil, né, limpar. Gente, é tão agravante que a primeira vítima fatal do Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro. Porque a família entendeu que, imagina que eu vou ter que lidar com a minha sujeira. Eles chegaram da Itália, a trabalhadora doméstica estava lá, eles não deixaram ela voltar para a casa da família dela, e ela foi a primeira vítima fatal. E aí, depois de uma semana, de dias, quem estava lá? Outra pessoa limpando a casa e vida que segue. E a família dessa trabalhadora ficou como? Com a sua ente querida perdida, sem sentar ali com eles. Então, é desse lugar que existe no Brasil, ainda hoje. E aí é importante a gente falar, porque toda vez quando eu falo sobre a figura da patroa, porque é uma relação também de gênero, é uma relação de mulheres, né? Em todas as casas que eu passei, tinha lá o cara, mas é aquele serviço que o cara fala, ah, não, minha mulher combina aí com você o salário e tudo mais. Então, é uma relação de mulheres. E aí, toda vez que eu falo sobre a patroa, às vezes eu lanço um desenho assim na mente, para as pessoas imaginarem essa patroa e imaginar também o posicionamento político dela. Porque às vezes pensam que é só, não, essa patroa deve ser da direita, extrema-direita. Não, gente, quando se fala de trabalhadora doméstica, é a sociedade como um todo, não tem partido, saca? Não tem lado A, lado B, nada. E muitas das vezes os patrões são nossos amigos também. Então, essa questão de se importar com o outro e ver, é importante saber de que forma. Porque é isso, né? Não adianta nada a gente ter doutorado, mestrado, e não falar bom dia para o porteiro, não saber o nome do porteiro, não saber o nome da faxineira que limpa seu prédio. Porque essas pessoas são invisíveis, né? São invisíveis. Talvez eu saiba o nome dessas pessoas porque eu vivenciei isso. De repente, se eu não tivesse vivenciado, eu não saberia, não teria interesse de saber, de perguntar. Então, é uma profissão que sustenta esse país. Se hoje eu estou aqui com o conhecimento que eu tenho, do jeito vida louca, que eu gosto de falar dessa forma mesmo, de gíria, de falar algumas palavras erradas para causar um caos, que as minhas estratégias políticas são outras. E se hoje eu estou aqui, bem, viva, foi graças à minha mãe, trabalhadora doméstica, Dona Helena. Foi graças à minha avó, graças ao meu pai, que é um pai extremamente presente. Por isso que é importante a gente construir e falar das nossas narrativas. Porque aqui no Brasil, quando se pensa de família preta, sempre pensa que todas as famílias pretas são desestruturadas. Pensa que os homens pretos não assumem os seus filhos, né? Existem os que não assumem? Existem, mas também existe pai presente. Existem pais que prestam atenção na educação dos filhos. Lá em casa, os meus amigos sempre tomavam um susto, né? Porque chegava em casa, era meu pai que estava cozinhando, era meu pai que estava limpando. Minha mãe estava sentada vendo desenho ou jogando videogame. Ela era viciada. E ela fechou Mario. Então, sabe? Então, é importante a gente também resgatar a nossa história e escrever, porque senão fica colocando tudo na mesma caixinha, como se todas as pessoas pretas tivessem as mesmas vivências, né? Tem pessoa preta que, com 15 anos, foi para a Disney, que a família tinha condições. Senão fica achando que todo mundo é tudo igual, são as mesmas vivências, mas não são. Nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. E como é importante o que você traz, né, sobre os 80 currículos, que você disse em algum veículo que você entregava muitos currículos com foto. E aí alguém te falou assim, não precisa entregar com foto. E aí as pessoas, quando você ia para a entrevista, se assustavam, né? É isso, e como a gente olha para o mercado de trabalho para essas mudanças também, né? A gente precisa ter essas viradas de chave. Ainda hoje, mesmo existindo o LinkedIn, mesmo existindo diversas outras formas, ainda existe esse susto, né? E como a gente olha para isso, a gente lida com isso, né? Lida com a rejeição e lida com a sociedade que, mas você está repetindo padrões. O que a gente pode fazer com isso, né? Mais perguntas? Boa noite. Sou Lívia, docente do SENAC de Jaú.
E aí, quando você estava aí falando da questão de ancestralidade e a gente falando das nossas origens, eu digo nossa porque eu venho de uma família preta também, e aí puxando para a questão espiritual, religiosa, né, a gente tem as nossas religiões de matrizes africanas e, no caso, a minha pergunta é o seguinte, pergunta assim, né, a sua opinião. Eu frequento o terreiro com a minha família e tudo mais. E semana passada eu tive um insight, assim, eu estava lá na gira, e aí eu até falei para minha filha, falei, você percebeu que tem algo diferente? Aqui ela falou, não tem pessoas pretas. E quando a gente começou, tinha. E, de repente, aonde essas pessoas foram parar? E esse embranquecimento que está tendo na nossa religião, que tanto a gente já teve que esconder e colocar com esse sincretismo religioso para poder falar, que nem a gente teve aí ontem, dia de Xangô, mas tem que falar que é São João Batista para poder não ser discriminado, não ser julgado. E aí, de repente, agora alguns artistas brancos se assumem dessas religiões e parece que agora virou moda você ser da religião de matriz africana e parece que está tirando o nosso lugar, do preto está podendo ali exercer a sua religião, da sua ancestralidade, para um embranquecimento. Né? Qual sua posição sobre isso? Sim. Olha, eu penso que nós vivemos num país onde gosta muito de tudo que os pretos construíram, mas não do preto, né? Então, a galera gosta de tudo, da literatura, da arte, da música e da religião. É muito diferente. Eu acho que assim, todas as pessoas que estão inseridas dentro da religião, da intolerância religiosa, da religião de matriz africana, sofrem intolerância religiosa, mas de algumas formas. Sabe? O jeito é outro. E, por exemplo, uma pessoa branca com as suas guias para fora, que agora virou moda, né? Mas aí o povo vai falar, cada casa tem as suas regras e tal, mas agora você vai no samba, a galera tá bebendo, fumando, com as guias, tudo para fora, né? Alguns lugares é guia, outros lugares é conta. Aí gosta de mostrar que eu tenho 7 anos feita, que eu tenho 3 anos feita. Você entra em alguns perfis das redes sociais, a galera contando o segredo todo em live. Sabe, uma vez me mandaram assim uma Ialorixá abrindo um jogo assim para uma pessoa e mostrando tudo. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Então, a gente sabe que tem essa questão do racismo religioso, né? Então, para as pessoas pretas é diferente. Uma mulher preta toda de branco na sexta-feira, nunca que vão bater palma, elogiar, ou vão falar que ela é da área da saúde, sei lá, já vão xingar ela de macumbeira, isso. Então, assim, as pessoas pretas tiveram, por muitos anos, ter que esconder a sua religião para poder se proteger, para poder ficar viva. Né? Quantas Ialorixás e Babalorixás, né? Para quem não sabe, Ialorixá é mãe de santo e pai de santo. Quantos foram assassinados, quantos terreiros foram queimados e depredados? Pensa, no Rio de Janeiro, tem vários caras do tráfico que são evangélicos, sabe? E que mandam ir lá queimar os terreiros. E aí, cadê essas pessoas brancas da religião fazendo um ato, falando sobre ou tentando proteger, sabe, esses lugares? E a gente também tem que ver, eu tenho um lance também do avanço das religiões cristãs, né? Onde elas estão inseridas em várias comunidades. E aí tem um lance muito louco que eu já fui evangélica, minha mãe era pastora, que é o lance do social, né? Então, essas igrejas, elas estão ali, tipo, falta o dinheiro do pão, elas estão ali. Tem alguma briga de família, elas estão ali. E muitas das vezes a gente acaba perdendo espaço. Então, acho que é uma série de fatores, assim. Mas eu gosto de deixar bem claro que há uma diferença muito grande de uma pessoa preta da religião e uma pessoa branca. O tratamento é outro. E aí está bem no hype mesmo, né? Quando eu falo eu nem falo de candomblé nas redes sociais, ainda não tenho propriedade e nem interesse de falar, mas também não escondo. Então, vira e mexe, eu tiro alguma foto fora
dos momentos religiosos e tal, uma forma de reafirmar, uma forma política também de falar que eu estou nesses espaços. Mas a gente vê muita coisa que é segredo, que não é para estar ali, e as pessoas estão mostrando, né? Parte da indumentária que é utilizada que não pode mostrar, mas estão mostrando porque está no hype, assim. As pessoas têm curiosidade. Muitos anos, né, a galera falava, macumba, todo mundo, é do mal e tal. Aí agora a galera está desmistificando isso. Não é, mas está mostrando muita coisa que não é para mostrar. Mas o tratamento é diferente da pessoa preta com a pessoa branca. Ela ocupando esses espaços, assim. A sociedade entende como algo, nossa, espiritual, que bonito. É de outra forma. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui o restante da noite conversando com você, que foi um papo muito da hora. E acho que antes da gente fechar, seria legal ouvir uma rima hoje, né? Será? Para um esquenta. Tá frio, né? Vamos esquentar um pouco. Bora? Será? Então, gente, o rap na minha vida que me conduziu a ser quem eu sou, né? Todo embasamento político, assim, foi o rap. A universidade foi importante só para eu poder ter o certificado e falar, agora vocês têm que me respeitar porque eu sou historiadora. E aí eu achei que isso ia estar na testa, né? Mas eu lembro que o meu primeiro trabalho, que foi o primeiro estágio que eu consegui, que foi lá no Engenho dos Erasmo, em Santos. Eu estava lá, toda bonitinha, aguardando os alunos chegarem, porque eu era educadora. Então, eu tinha que contar a história daquele espaço. E aí chega a professora e a diretora, fala, oi, tudo bem? Tem como você trazer um cafezinho? Tem um café? E aí eu estava ali, tipo, a minha primeira experiência, e eu, tipo, café? Como assim? Não, café, tem uma garrafa aqui. Tem uma garrafa ali, vocês podem se servir, eu sou educadora. Ai, quem é que vai dar aqui a palestra? E eu já tinha falado, eu sou educadora. Ai, sou eu. Ah, você é? Ah, não, tudo bem, mas você pode pegar um cafezinho? Eu falei, moça, o café está ali, ó, só você vir e retirar. E aí foi dessa forma, por isso que eu sempre falo nos lugares onde eu passo, sobre a importância do aprendizado, do conhecimento, porque se você não tem conhecimento, não serve para nada. Se você aprende e não repassa, também não serve para nada. Sabe por quê? Porque na vida o que se leva é o aprendizado. E o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém para poucos ou para muitos, dizer a verdade, frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade. Na cidade, às margens da sociedade, sou sombra igual estrela que brilhou na opacidade. Mas para quem quer ter razão, um dia também, pôr na selva todo dia um leão e ainda dizer amém? Não sei. Onde estava a vergonha na cara do contratante, que escolheu cabelo liso, rejeitou os meus turbantes. Fui intitulada mão de obra barata, não enverguei graças ao ensinamento de África Bambata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou para a trilha do forte. Navios negreiros, gemidos, tormentos eu ouço, e que se foram com o tempo. A chibata só foi trancada para uma prancheta, e esses grilhões a porra da caneta não arrebenta. Mas não caí, secar nem faca, nem pensar. Me levantei do anonimato para poder reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato, mulher de orgulho, fina diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao arauto, que sempre foi meu alicerce carregando o fardo. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para. Mas uma guerreira na trincheira, todas as pretas aqui são pretas raras. Já é. Muito obrigada, gente. Gratidão. Fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que eu tenha minimamente contribuído com algo. Minhas redes sociais, Instagram está como Preta Rara Oficial. Se quiser conversar, chorar, rir, mandar meme de IA.
Eu gosto, para a gente dar continuidade e trocar. Eu demoro, às vezes, para falar, porque é muita gente que eu converso mesmo, assim, respondo mesmo. Às vezes demoro um pouco, mas respondo. Gosto de trocar ideia, olhando nos olhos das pessoas. Por isso que eu fico muito feliz quando eu consigo, né? Quando as pessoas me chamam. E estar aqui hoje está sendo mega enriquecedor também para a minha vida, para a minha carreira. Aquela conversa que a gente teve na salinha de bolo gostoso foi sensacional, porque é isso que eu gosto, sabe? Não gosto de chegar e já desenrolar, gosto de chegar, conhecer a realidade das pessoas, trocar ideia, e é isso. Vou ficar por aqui, meu ônibus vai sair só meia-noite, então a gente pode continuar trocando a ideia lá fora. Já é, muito obrigada, Senac. Muito obrigado, Preta. Incrível. Você arrasou. Muito bom Que pesquisa, trocar com você. hein? Obrigado. Agradeço também ao Senac Catanduva pela receptividade, a equipe, GD, GCR, as unidades que estão aqui, os estudantes que estão aqui, docentes, colegas de trabalho, pessoas externas que vieram. Nosso dia termina, amanhã tem mais, em Bebedouro a gente se encontra também para uma programação, vem muito aí. À tarde nós teremos, às 14 horas, uma apresentação artística sobre poemas e vozes de mulheres, Gene Papos falando com a gente também, e no período da noite teremos Daniel Munduruku fechando o nosso fórum com chave de ouro. Muito obrigado, gente. Até, boa noite. Ora, educação é a chave. Muito